Puxa vida, que bom ver vocês mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. E hoje quem agradece muito sou eu, pela oportunidade que Deus está me dando, Pastor João, de poder passar para vocês esse conhecimento que, para alguns, com certeza vai servir. E que Deus me dê a força para continuar fazendo isso mais tempo. Em nome de Senhor Jesus. Glórias a Deus. Obrigado. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre algumas mensagens que eu gostaria de passar para vocês, que estão ocultas dentro das Escrituras, são ocultas dentro do próprio Tanakh, dentro da própria Torá, do próprio Antigo Testamento. Vocês vão ver que interessante que é. Eu não sei se vocês já tiveram uma aula sobre isso, ou tiveram algum conhecimento sobre isso, mas seria mais uma soma a tudo que vocês já sabem, tá bom? Então vamos lá ver. Coisa que todo mundo sabe, por exemplo, a Bíblia é o livro mais vendido e mais lido no mundo, né? O Antigo Testamento, ele teve sua origem escrita totalmente em hebraico, né? 99%, alguns trechos talvez são em aramaico, e ali dentro disso nós vamos encontrar algumas mensagens ocultas, tá bom? Vamos começar então pelo mais óbvio, né? A palavra mais que aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, é claro que é o nome de Deus, que é o autor do livro, né? O autor do Tanakh, autor da Torá, é realmente Deus. E Deus é conhecido. Deus é citado como 4 letras que chama tetragrama, que são Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei, que não tem pronúncia, claro, por isso que chama tetragrama. E só para vocês terem uma ideia, uma referência, ele aparece quase 5.000 vezes, 4.895 vezes no Tanakh. Tá? Vamos ver. Então, voltando, vamos falar as 10 palavras mais frequentes da Torá. E Yud-Hei Vav-Hei, como eu já disse para vocês agora, e muitas pessoas podem me perguntar assim, como é que as pessoas vão ler quando aparece Yud-Hei Vav-Hei? Isso aparece 4.895 vezes, e quando as pessoas vão fazer uma leitura do Tanakh, do Torá, eles vão ler, e vai aparecer esse nome, como é que eles vão ler se não tem como ler? Eu digo para vocês que é de costume judaico, quando aparecer esse nome Yud-Hei Vav-Hei, as pessoas leem assim, Adonai. Ok? Adonai. Bom, então essa palavra mais frequente que é o nome de Deus. E surge da onde? Do versículo aqui que eu coloquei para vocês. E Deus responde, eu serei o que serei. Eu estou colocando aqui de uma forma literal, traduzido diretamente do hebraico, porque o hebraico fala Ehyeh Asher Ehyeh. E nas traduções, muitas traduções, a maioria das traduções, a gente encontra, vocês vão encontrar eu sou o que sou. Mas, na verdade, eu serei o que serei. Ehyeh Asher Ehyeh. Tá? Eu já expliquei isso para vocês em outros estudos. Eu serei o que serei, Deus está querendo nos dizer o seguinte: seja o que você quiser, seja o que você precisar de mim, meu filho, eu serei para você aquilo que você quiser que eu seja. Conta comigo, eu estou com você, eu estou do seu lado. Eu serei o que serei e o que você precisar que eu seja. Tá? Muito bem, então se pronuncia como Adonai, tá? Muito bem, Lo. Lo é não. Você vai encontrar essa palavra Lo e como referência a gente pode ver uma porção. Você vê no Antigo Testamento, quando Deus dá as leis para Moisés, ele passa para o povo, aí está escrito assim, não assinarás, não assassinarás, não cometerás adultério, não. Tem uma porção de não, tem uma porção de lo. O que a gente aprende com esse lo, que vem em segundo lugar, é que as leis do Antigo Testamento são todas condicionais. O que é condicional? Vamos tentar só dar um resuminho. Condicional é o seguinte, não faça isso, porque senão, papapá, papapá. É sempre não, 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 não. Poucas as referências que falam, faça isso, faça aquilo, né? Tem muito mais não do que sim, porque é uma lei totalmente condicional. Que ela veio a ser revogada, a gente sabe, com a vinda do Senhor Jesus, que veio nos colocar essas leis nos nossos corações. Mas isso já fiz esse estudo, então só para dar uma referência hoje. Terceira palavra é kol. Kol é todo, é toda, é todos, é todas. É a mesma palavra. Não existe plural, é bem assim, a palavra é kol, tá?
como só apenas referência, em 1 Reis, o rei Salomão e toda a sua congregação. O que nós aprendemos essa palavra toda, a palavra cor, é que, gente, a lei, isso que nós falamos agora há pouco no item 2 do Lô, é a lei de todos, é para todos. Não é para mim, não é só para o povo judaico. A lei é para todos. É uma igualdade de todos os seres humanos na face da terra. E como vocês podem ver, isso é o primeiro pilar da Bíblia. Se vocês forem analisar o Antigo Testamento, tem um pilar. O pilar central é esse. A lei é para todos. Tá? 4, Benei. Benei são filho ou filhos. Muito bem. E onde aqui que nós aprendemos todos com isso? Vocês vão ver isso aqui está em quarto lugar. Olha só. Interessante, né? Tem muitas vezes. Isso quer nos dizer o seguinte, sabe? Nós somos todos filhos de Deus. Nós compartilhamos o único casal ancestral, né? Sabe quem são? Adão e Eva. Nós somos filhos de Adão e de Eva. É mais ou menos assim. Deus criou Adão. Adão foi criado por Deus. Ele foi feito como se fosse um boneco, né? Deus soprou nas narinas do Adão, dele, ele não era nem chamado ainda. E aí ele foi feito o quê? Alma vivente. Criou-se Adão. Criou-se, não. Deus criou Adão. Tá? Da costela do Adão, Deus cria a Eva. E com isso, Deus cria homem e mulher. Através desses dois seres, homem e mulher, o Adão e a Eva, toda a humanidade nasceu. Então, todos nós somos filhos de um único casal ancestral que chama-se Adão e Eva. Não é à toa que nós chamamos de... Você tem dúvida que se você é filho de Adão e Eva, você é descendente disso? Deixa eu só te contar essa parte de novo, que eu já contei isso em outros estudos. Ser humano em hebraico, a gente chama-se Bene Adam. Adão, em hebraico, é Adam. Bene Adam é filho de Adão. Então, ser humano já é dito, na própria palavra já diz, filho de Adão. Ok? Espero ter esclarecido para aqueles que têm dúvidas ainda. Muito bom. A quinta palavra é Vaiomer. Vaiomer, Vaiomer. Essa palavra é muito importante, gente. Vaiomer quer dizer e disse. Vocês já conhecem isso. E disse Deus. Aqui fala, e disse Adonai a Moisés. Quando a gente fala Adonai aqui, porque estava escrito o quê? O quê? Yud Hei Vav Hei. Pronto, você já entendeu. Eu vou usar Adonai porque não tem nem como escrever diferente, né? Não tem nome. Então, e disse Adonai a Moisés, corte duas tábuas, etc, etc. E disse Deus, haja, e disse Deus, haja, e disse. Vocês vão ver isso, está em quinto lugar. O que nós aprendemos com isso? Que Deus, ele se comunica conosco através da palavra. Guarda isso. Deus fala contigo, Deus fala comigo através da Bíblia. É verdade. Você sabe disso, né? Quando você lê a Bíblia, se você realmente tem esse costume, cada vez que você lê, parece que esclarece mais coisas, parece que abre um pouquinho a sua cabeça, a sua mente, e você começa a entender um pouco melhor. Não é assim? E a lição que nós temos que tirar disso é o seguinte: a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem que residir em nossos corações. Não esqueça disso. A palavra de Deus, a Bíblia, o que está escrito ali, o que Deus nos deixou escrito, ó, tem que estar no meu coração, no teu coração, no coração de todos. Se você tem costume de estudar a palavra, parabéns. Se você não tem costume, você não sabe o que está perdendo. É maravilhoso. Faça isso, tá bom? Então, a palavra de Deus tem que residir no nosso coração. A sexta palavra é Israel, mas eu estou citando Israel mais por citar, né? Porque, claro, que foi patriarca, Deus mudou o nome dele, de Jacó, para, para Israel, tá? Muito bem. A sétima palavra é Ish. Ish, nós aprendemos o seguinte, que
duas coisas para a gente poder aprender. Cada homem e cada mulher é responsável pelas suas decisões. Seja você homem, seja você mulher, qualquer um que seja, você é responsável pelas suas ações e decisões. Você é responsável por isso. Você não pode responsabilizar ninguém. Deus não vai aceitar que ninguém se responsabilize por você. E não importa quem seja, ninguém está isento dos deveres éticos impostos pela lei divina. Ninguém. Ninguém está isento dos deveres éticos impostos que Deus nos obriga. É uma imposição pela própria lei de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém é mais e ninguém é menos do que ninguém. Ninguém é mais, ninguém é menos. Todos nós somos iguais perante Deus e todos nós temos os mesmos direitos perante Deus. Nós temos o mesmo Pai, vocês já perceberam isso? O nosso Pai é o mesmo. Não esqueça isso. Muito bem, a oitava palavra, Melech. Melech é o rei. O que nós aprendemos que sobre uma multidão. Não, muitos, existem muitos, mas poucos, só alguns podem ser chamados de líderes. Não porque eu quero que seja, é porque Deus, na verdade, é Ele que nomeia. Então, a gente tem que respeitar o que Deus colocou como líder. 9 é Bait. Bait é casa. Casa. Em hebraico, a palavra casa tem dois significados. Vou explicar para vocês. Muitas palavras, muitas palavras em hebraico vêm com Bait. Por exemplo, escola. Em hebraico é Beit Sefer. Casa do livro. Tá? Escola, Beit Sefer. Por exemplo, você vai dizer assim, a sinagoga é Beit Knesset. Knesset. Knesset é reunião onde as pessoas se reúnem. É local de culto. Beit Knesset. Sempre tem um Bnet. Tá? Então, Beit é casa. Mas também tem um significado que eu acho que é mais amplo, e diz o seguinte: é uma construção que abriga pessoas. Esse conceito em Israel é muito usado, muito usado. Então, você vai ver que em Israel as pessoas zelam muito pela parte de um com o outro. Um toma conta do outro, um ajuda o outro. Somos todos um, temos o mesmo Deus, e assim as coisas vão. Então, todos nós cuidamos uns dos outros. Então, uma construção que abriga pessoas, que acolhe. E décima palavra, ele vai rir. Vai rir quer dizer que se faça e que seja, certo? E Deus disse, haja luz. Vai rir or e or, e houve luz. O que nós aprendemos com isso? O poder transformador da palavra. A palavra, tudo acontece pela palavra. Vocês perceberam que tudo vem pela palavra, você tem que primeiro usar a palavra. Agora, eu queria deixar só uma ressalva. Nenhuma palavra vai ter função se você não acionar ela. Você tem que dizer e acionar. Você tem que tomar uma atitude. Porque a palavra, quando você diz, é um verbo. Sabe o que é verbo? Por que está dizendo? Sabendo, no princípio era o quê? Era o verbo. O verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era Deus. O que é verbo? Verbo é toda palavra, está implícito nela uma ação. Tudo bem? Verbo é a palavra mais a ação. Então, quando Deus diz, e disse Deus, haja luz, aconteceu a luz. Houve uma ação de Deus, além de dizer. Tá ok? Muito bem. Queria mostrar para vocês também que o hebraico é uma língua plural. Tá? Muito bem. Que é, já disse para vocês, todo o povo é judaico, eles se ajudam uns aos outros, tem a parte de Sedaká, todo mundo faz isso lá em Israel, é muito legal isso, Israel é maravilhoso. Eles são muito preocupados com uma coisa chamada comunidade. Comunidade em hebraico é Kehilá está escrito aqui, ó. Tá? E por que isso, de onde vem isso aqui, a origem desse sentimento? Está exatamente em Gênesis, quando disse o Senhor Deus, a quem?
Não é bom que o homem esteja só. É claro que aqui estava se falando de Eva, né? Mas se você pegar o conceito genérico, geral, não é bom que o homem esteja só. Não é para ter uma esposa, é também para ter uma esposa. Mas, em geral, não é bom que o homem esteja só, tem que ser em comunidade, certo? Por isso mesmo que, não sei se vocês já sabiam, existe, por exemplo, nas sinagogas, ninguém faz uma reza se não houver um minyan. Sabe o que é minyan? Minyan é um mínimo de 10 pessoas. Por exemplo, você vai na sinagoga, não tem como acontecer uma reza conjunta se não houver no mínimo 10 pessoas. Senão eles não fazem. Nenhum judeu faz. Por que 10? 10 pessoas é legal, né? Vamos ver, vamos juntar. Mas não poderia ser 20, poderia ser 5. Olha, tem 5, mas esse cara, 10. Quem que determinou? Foram os rabinos. Não, os rabinos não determinaram. Fui eu? Também não. Não está escrito? Está escrito, tem uma referência. Sabe quem determinou isso? Foi Deus. Sabia disso, não? Se você não sabia, eu vou te mostrar de onde vem essa ideia, né? Muito bom. Você sabe que Sodoma e Gomorra, né? Vocês conhecem a história, mas houve uma época em que Abraão ele estava negociando com Deus a destruição de Sodoma e Gomorra. E ele chegou para Deus, foi falando, chegou uma hora. Se porventura, deixa eu pegar aqui do início, se porventura houver 50, não funcionou. Se porventura de 50 justos faltarem 5, ou seja, 45. Se porventura se achar ali 40, e foi indo, foi negociando. Se porventura se acharem 30, se porventura se acharem 20, no final das contas ele chegou, e se porventura se achar ali 10, e aí Deus disse, não a destruirei por amor aos 10. Repetindo, não o destruirei por amor aos 10. Portanto, é daí que surge a ideia de ter um minyan para poder realmente formar uma comunidade, formar um, tá? Muito bem. Por tudo isso, eu convido a vocês então a fazer uma reflexão. Eu sei que para nós cristãos, não existe essa ideia de minyan, mas suponha que tivesse isso para Deus, né? Deus está em todos os lugares. Quando você acordar aos domingos, tenta acordar mais cedo e tente pensar assim: eu estou cansado, estou com frio, mas já pensou, eu poderia ser, será que eu sou o número 10? Será que eu sou o último que deve chegar para que aconteça? E aí você se veste logo e vai para o culto de domingo. Você sempre será muito bem-vindo e Deus está te esperando lá todos os domingos, todos os cultos, tá? Muito bem. Por isso também que você vê que quando se brinda lá, por exemplo, de pegar aqui uma coisa, eu brindo café, é brincadeira, né? Mas se você fizer um brinde, como é que se fala no hebraico? Lechaim. Lechaim. Essa palavra é muito conhecida em Israel. Você já deve ter ouvido falar isso. Lechaim. Lechaim quer dizer o quê? Pelas vidas. Se você traduzir, Chaim, uma palavra plural. Mas como é que fala no singular? Podia falar pela vida. Só que não existe essa palavra vida em hebraico. Só existe vidas. Então, é Lechaim, quer dizer, pelas vidas. E sabe por quê? Só existe a palavra no plural? Porque a gente não pode brindar só nós. Seria um egoísmo. E o egoísmo não é permitido no judaísmo, e para Deus não existe o egoísmo. Nós temos que sempre brindar com o irmão. Nós temos que brindar a nossa vida e a dele, ou os irmãos. Então, por isso que ele é Haim, é pelas vidas. Ok? Bonito, né? Eu acho bonito. Muito bem. Outra coisa, panim também não existe em singular, existe só plural. Panim é rostos, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que esse rosto que vocês estão vendo aqui, nesse mundo físico que nós vivemos,
ele demonstra vários aspectos da nossa personalidade, da minha, da sua, etc, etc. É através desse rosto que você demonstra muitos aspectos da sua parte psicológica, né? Muito bem. Maim também não tem maim. Maim é plural, não tem água, só tem águas. Olha que interessante, de onde é que vem essa ideia do maim? Vamos ver, vamos ler Gênesis junto. No segundo dia, Deus faz o quê? Ele separa entre as águas que estavam debaixo, ó, até que eu olhei com vocês, e fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam sobre a expansão. E chamou Deus a expansão de céus. Então vamos ver. Céus, quer dizer, é onde estava água. Shamaim, Sham Haya Maim. Lá estava água. Então, Maim, por que é Shamaim e Maim tem uma ligação? Porque Maim foi feito na separação de quê? Das águas. Dá para entender? Por isso que Shamaim quer dizer Sham Haya Maim. Lá havia água. Muito rico, né? Muito bom. Vou fazer um resuminho rápido para vocês. Vocês vão ler. Se vocês não acharem mais alguns itens, por favor, fala comigo. Deixa eu dar um resumo rápido. Em nome de Deus, Ló, as leis as leis não são, toda a lei antiga é condicional, portanto, tem que ter um Ló, né? Kol, a lei é para todos, né? Vaiomer, Deus comunica pela palavra, a gente tem que ter a palavra de Deus, a Bíblia tem que ser no coração da gente. Ish, ninguém está isento dos deveres éticos pela lei divina, ninguém é mais que ninguém. Hamelech, o rei, só tem um líder entre muitos, é Deus que nomeia. Beit é uma construção que abriga pessoas, abriga muitos, e vai é o poder da palavra transformadora, só atinge a sua plenitude quando complementada pela ação, por isso que é verbo. Tá? Minyan, 10 pessoas no mínimo, Lechaim, as vidas, Panim, rostos, Shamaim, céus, e Maim, águas, água. Tá? É isso que eu queria falar com vocês em nome de Jesus. Espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, gostaria de pedir para vocês fecharem os olhos. Deixa eu só fazer uma oração final. Mais uma vez, só posso agradecer ao Senhor. Só me cabe agradecer, agradecer, agradecer sempre. Não tem quantas vezes se eu falar, é pouco. Obrigado, Senhor. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Sidney, da pastora Rosângela, do pastor Carlos, da pastora Juliana, todos os membros, todos os líderes, todos os presbíteros. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus, obrigado por tomar conta da minha família, dos meus filhos, dos meus netos. Obrigado pelo Bruno, cuida deles, Senhor, de onde eles estiverem. Obrigado por tudo, tudo, tudo. Não tem nada para dizer, só tenho que agradecer, agradecer. Já me deu tudo que a vida pode proporcionar. Muito obrigado, Senhor, por quê? Em nome de Jesus. Continue de olhos fechados. יברכך אדוני בשמריך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, שלום, שלום וברכה, em nome de Senhor Jesus. Amém. E que Deus abençoe a sua vida. Amém.